um Gitur, um Shana Tová para todo mundo, antecipado. Sempre é bom desejar coisas boas nesse mundo de hoje. Eu estou muito contente, queria aí agradecer o Congresso pelo convite de estar coordenando. Então, a gente vai começar. Todo mundo sabe que nós temos até 15 minutos para cada apresentação e as perguntas todas ao final de todas as apresentações. Então, eu começo convidando o Tobias Vilhena de Moraes. Ele vai apresentar o trabalho Ser Artista Judeu no Império Russo. Tobias trabalha no Museu Lazar Segal, aqui no Brasil, e está nesse momento falando para nós de São Petersburgo. Muito obrigada, muito bom dia aí, Tobias, é com você. Muito Vou obrigado. deixar que a gente feche os nossos microfones, Só, tá bom? só falar uma coisinha. Eu vou informar 5 minutos antes de acabar o tempo, eu informo oralmente, tá? Eu interrompo rapidinho para falar que tem, né, quando faltarem 5 minutos para terminar o tempo. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só compartilhar aqui, então. Compartilhar e colocar no modo apresentação. Vocês conseguem ver, né? Ok. Certo. Então, boa tarde. Meu nome é Tobias Vilhena de Moraes. Eu sou historiador e trabalho no Museu Lazar Segal, que é um museu federal brasileiro, né, ligado ao Ministério da Cultura e que tem como principal objetivo preservar, valorizar, divulgar e reunir as informações sobre esse artista, né, que emigrou para o Brasil. E tem como esse objetivo nós, ali, trabalharmos com os documentos que foram produzidos ao longo da vida do Lazar Segal. Isso acho que é importante deixar claro, né, porque muitas vezes as pessoas perguntam se o Museu Lazar Segal é um museu da arte expressionista. Não, ele é focado no Lazar Segal, né? No artista Lazar Segal. E pela tradição dele e da sua esposa, né, o Museu Lazar Segal também ampliou o seu foco de atuação para as artes do espetáculo, né? Então, ele é um museu que preserva a memória, preserva os quadros do Lazar Segal e a documentação desse artista, tudo que é relacionado a ele, mas pela atuação conjunta dos dois, é um museu que preserva a memória das artes do espetáculo também, documentação bibliográfica, né? Então, nós temos muitas informações sobre teatro brasileiro, teatro sul-americano, até o pessoal que trabalha com teatro em Yiddish, né, em São Paulo, recentemente teve a participação nossa para conseguir reunir essas informações, esses documentos relativos ao que foi produzido no século XX, né, principalmente. Então, para começar, eu acho que é importante deixar claro, né, por que eu sou um historiador brasileiro aqui na Rússia, né? O Lazar Segal, ele nasceu em Vilnius, e nesse sentido eu acho que é importante deixar claro, era uma parte do Império Russo na época, e a língua falada desde a sua infância era o Yiddish e o russo, né? Então ele sempre teve muito contato com com esses idiomas, né? Então boa parte da sua produção documental está escrito em Yiddish e está escrito em russo. E também temos muitos documentos em alemão, muitos documentos em francês, em português, né? Agora, sempre teve uma falta de alguém que trabalhasse exatamente com esses documentos e que tivesse conhecimento de ambos os idiomas, né? Até porque, para acessar essas informações e para organizar um trabalho de um museu, né, a gente precisa ter pelo menos um repertório linguístico para conseguir organizar e poder planejar ações futuras, né? Até porque um museu, para ele poder trabalhar nesse contexto, ele precisa de outras mãos além das suas, né? E de outras cabeças além das suas. Então, esse é um dos objetivos meus aqui, né? É vir para cá, me aprofundar no idioma, aqui no idioma russo, principalmente. Eu tenho as aulas, uma boa parte delas em russo, e também acessar essas fontes de informações que existem aqui, como documentos, arquivos, museus, e eu vou passar para vocês rapidamente um histórico, antes de entrar diretamente no Império Russo, né, que é o que a gente está aqui hoje para discutir, mostrando porque essa minha presença aqui pode trazer frutos para os futuros trabalhos sobre essa história da Yiddishland
e a história desse artista que vai marcar a nossa história no Brasil dentro do movimento modernista, né? Eu estou aqui com o apoio do Museu Lazar Segal e do IBRAM, né, Instituto Brasileiro de Museus, e também com uma bolsa de estudos do Ministério da Educação russa, né? Então, é um conjunto de apoio que me permite que eu venha para cá e tenha tempo para conseguir acessar, estudar e aprender isso. É um trabalho conjunto Rússia-Brasil. Então, acho que isso é importante deixar claro. Porque estudar na Rússia, né? O Lazar Segal é um russo que foi do Império Russo aos Trópicos. Como eu já disse, tem centenas de documentos, arquivos e museus russos que preservam a memória, acesso a partir de vínculos com uma instituição russa e acesso à compreensão do que seria essa burocracia no Império e na Rússia, né? No Império Russo e na União Soviética. Porque todos esses documentos eles estão dentro de uma lógica de arquivos existentes tanto no Império Russo como depois na União Soviética, né? Então, para você conseguir acessar esses documentos, é mais fácil quando você está vinculado a uma instituição russa. Você ganha um documento que te permite acesso a ela. É como se fosse uma carta de apresentação, né? Que quando você só está no Brasil é um pouco mais difícil, mesmo sendo parte de uma instituição brasileira federal, né? Que são alguns exemplos, né, que nós temos ali, de cartas trocadas do Lazar Segal, às vezes com a família que estão escritos em russo. Eu faço um estudo de neografia, né, eu tenho que sair dessa escrita cursiva anterior para conseguir fazer um estudo de neografia, para compreender o que está escrito ali, né, e posteriormente conseguir traduzir e trazer informações sobre esse artista que, diga-se de passagem, foram escritas numa língua que era mais afetuosa a ele, né, mais próxima a ele. Ele escrevia em português também, mas o russo estava mais próximo, o Yiddish estava mais próximo do seu universo familiar, né? Então, a importância de se trabalhar nesses documentos é por causa disso. Ela permitir um acesso a algo que é mais ligado às emoções familiares dele, que muito provavelmente ele se expressa de uma maneira muito mais aberta quando está lidando com esses idiomas. Mas com o tempo, isso é um assunto para um outro debate, um outro dia, a gente vê que ele oscila também o conhecimento dele da língua russa, às vezes ele se perde e ele está transitando como um imigrante, né? Então, esse é um assunto importante, né? Imigração. Aqui só mais um exemplo, a carta de aceite dele lá na Alemanha, quando ele pode sair da Rússia e vai para a Alemanha estudar. Aqui só um exemplo, a gente sai disso para isso, né? Para poder fazer uma interpretação e conseguir ter um acesso a essas informações. Pois bem, vamos bem rapidamente ao tema. Aqui nós temos os judeus na Rússia, né, imperial. O Império Russo ele sempre passou por problemas relativos à perseguição aos judeus, como limitações de residência, acesso à educação, exclusão, e em alguns momentos isso vai ter algumas medidas para tentar integrar os judeus de uma maneira mais aberta, né? Então, foi um movimento bem oscilante, né? Permitindo, por exemplo, que eles integrem academias e possam estudar dentro de instituições russas. Você vai ter um endurecimento, como eu disse, né? Há aberturas e há fechamentos, né? Mas também vai ter fechamentos com endurecimento da política, né? Serviço militar obrigatório para jovens judeus e maior pressão para eles serem assimilados. Isso é uma marca dentro da Rússia com todas as nacionalidades que aqui compõem, né? Lembrar que o russo é uma das nacionalidades. Existem centenas de outras que também sofreram com esse tipo de perseguição. E foram criadas zonas de assentamento. Aqui na imagem a gente pode ter uma ideia da dimensão do Império Russo, mas eu quero colocar para vocês também o que seria essa Ichilanda, né? Que existia, de pessoas que estavam dentro do Império Russo, mas estavam dentro dessa comunidade judaica que se expressava e fazia arte, música dentro do Império Russo. Então, conforme o tempo vai se passando, né, ainda mais com o czar Alexandre II, vai ter um período maior de abertura, climas de reformas liberais, autorização para estudar nas academias imperiais, permissão de acesso a alguns judeus às universidades, um meio de expressão mais identitária. Muitos judeus foram atraídos, então, para pintura, leitura e escultura.
Isso oportunizou que eles dialogassem entre a tradição europeia e a tradição judaica também. Mas, como eu disse, esses movimentos de repressão, eles aconteciam periodicamente, são conhecidos como pogroms, né? Isso vai marcar a vida de muitos judeus desse período, como nessa obra que nós temos aqui, está no Lazar Segal, em São Paulo, faz parte da sua memória dos pogroms que aconteciam naquela região, que hoje faz parte do território da Ucrânia, Rússia, Belarus, né? Lituânia, é uma região completa, né? Então, apesar dessas medidas restritivas, aí ainda havia abertura para a entrada no campo das artes, ciência e política. Um desses locais que vai marcar profundamente os judeus na história artística russa vai ser a Academia Imperial de Artes, que é uma academia que é muito tradicional, fundada em 1757, e que traz essa formação acadêmica, artística dentro do Império Russo. Obviamente que era uma tentativa dessa aproximação ao universo europeu, mas com certeza ainda com o estímulo para enaltecer o Império Russo, né? Então, apesar disso, se oportunizou a abertura dos judeus artistas para lá. O que vai marcar profundamente vai ser o Mark Antokolsky, né? Ele é nascido em Vilna, né? Atualmente Lituânia, e ele estudou nessa Academia Imperial de Artes. Ele foi colega de muitos artistas do período que são muito importantes para a história russa, e que vai ter suas pinturas girando entre o caráter histórico e psicológico. Isso é importante deixar claro, porque vai marcar o Lazar Segal posteriormente, outros artistas que vão ter oportunidade a partir da entrada do Mark Antokolsky. Ele vai ser um pioneiro, né? Parte das suas obras hoje estão guardadas no Museu Estatal Russo, né? Só uma coisinha, Tobias, 5 minutos, tá? Faltam 5 minutos. Estou indo para o final, tá? Vou conseguir. Aqui está o Museu Estatal Russo. Aqui tem algumas das obras do Mark Antokolsky. Vocês podem ver um artista que ele oscila entre essa memória judaica e uma memória cristã também. Você pode ver que ele está sempre balanceando a sua produção artística. Aqui uma produção em escultura, né, do Spinoza, e Cristo diante do povo. Nós temos também Nestor, o escriba, e Mefisto, sempre nesse final do século XIX, né? Um outro ponto importante, né, é que o Mark Antokolsky, como pioneiro, né, ele vai ser um dos primeiros a oportunizar e abrir o acesso dos artistas judeus nessas academias de arte. Como eu já havia mencionado anteriormente aqui, alguns outros artistas que vão marcar posteriormente a arte a partir da entrada do Mark Antokolsky vão ser o Ilya Ginsburg, Isaac Brodsky, Anatoly Kaplan e Lev Antokolsky. Lev Antokolsky era o sobrinho do Mark Antokolsky. Ele vai ser uma figura muito importante, também vai estudar aqui na Academia Imperial de Artes, e ele vai ser conhecido muito como um pintor e ilustrador, que também vai transitar entre essa tradição judaica e o estilo acadêmico europeu. Ele é uma figura muito importante porque ele vai fundar uma academia de desenho de Vilna, que é ligada ao mestre Antokolsky, né, à família do Mark Antokolsky, e vai ser uma dos primeiros a oportunizar em Vilna, né, a entrada dos judeus nesse universo artístico. E entre eles, obviamente, está o Lazar Segal. Então, indo para finalizar, o que eu gostaria de colocar apenas aqui é que esse período do século XIX foi um período de extrema perseguição dentro do Império Russo, obviamente, com explosões de fúria, de ataques a vilas, como são conhecidos os pogroms, mas algumas figuras foram extremamente importantes para essa abertura, sendo os primeiros judeus a terem acesso à cultura acadêmica, institucional, né, dentro do Império Russo. E vai ser um marco muito importante, né, para esses artistas, essa obra desses pioneiros, né, porque eles vão oportunizar a entrada de outras figuras que vão poder acessar esse universo artístico russo nos anos a seguir, mesmo depois do Império Russo, dentro da União Soviética. É isso, muito obrigado e agradeço a participação de todos. Muito obrigada a você, Tobias, pela apresentação tão interessante, sintética e motivadora. Eu vou ter uma pergunta depois do nosso debate para você. E queria então passar para o Leandro Donner. O Leandro vai falar sobre Da Intensidade em Primo Levi e Roberto Bolanho.
e que é da parte da sua pesquisa de doutorado realizada aqui na PUC do Rio de Janeiro. Muito bom dia, obrigada. Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia a todos. Adorei, Tobias, muito bom. Passei até para uma professora de arte lá do Eliezer que está trabalhando, Lazar Segal. Depois eu vou pedir para ela te mandar algum e-mail. E, bom, deixa eu compartilhar, ver se vai abrir para vocês. Espera aí. Tá, compartilhar. Eu vou pegar, tá? Vê se tá indo, pessoal. Vai lá, filho, papai tá apresentando agora. Abre a Tamo porta, vendo. fecha a porta. Estão vendo? Tudo certo? Sim, Vamos lá. Eu faço doutorado em literatura, cultura e contemporaneidade na PUC-Rio, mas além da minha prática de pesquisador de literatura e cultura, eu sou músico. Então, a minha pesquisa sempre parte desse encontro da literatura com a música. O Ernesto já viu uma introdução a isso na Abrali, que a gente teve junto há 2 anos atrás. E hoje eu vou entrar um pouco mais em um dos capítulos da minha dissertação, que trata da intensidade. Então, eu vou dar um pequeno contexto e depois a gente vai um pouquinho para as obras e conversa. Vamos lá. Essa apresentação de hoje ela parte de um artigo que está publicado na revista da FMG, no Arquivo Maravi, foi publicado no início desse ano. É um trecho da dissertação. Eu não sei quantas revistas judaicas tem no Brasil, mas sei que tem a do NIES, na FRJ, tem essa da FMG. Eu não sei se o Centro de Estudos Judaicos da USP também tem uma revista, mas enfim, volta e meia surgem coisas bem interessantes por ali. Então, se quiserem ampliar minha base de 4 leitores, tá lá. E hoje eu vou só pincelar um pouquinho, tá? No mestrado, eu fiz essa dissertação que é A Fuga Duas Vozes, Poéticas de Escuta em Primo Levi e Roberto Bolanho. Então, esse encontro da música com a literatura se dá especialmente nesses dois autores, separados por uma geração, pelo menos, né? Primo Levi falece nos anos 80, mais ou menos quando Bolanho estava começando a publicar. Que se saiba, Bolanho não leu Primo Levi, pelo menos no que eu pude perceber, mas Bolanho era aficionado pelo tema do nazismo. Ele tem um livro chamado Terceiro Reich, eu vou falar no final, tem um livro, o primeiro famoso dele se chama Literatura Nazista na América. O próprio 2666, que é esse grande volume dele, super conhecido, tem personagens também, enfim, ligados a esse universo, soldados que estão na guerra, na Romênia, que estão fugindo, encontram um diário de um judeu, enfim, ele era bastante conectado a esse tema, e Primo Levi, bom, por razões óbvias, mas não necessariamente é a dimensão acústica, a dimensão da escuta é sempre o que a gente analisa na obra de Levi. Então, vou dar um pequeno contexto sobre isso. No mestrado eu chamei de poéticas de escuta, essas leituras que eu faço, que são uma busca mesmo, assim, bem artesanal, de momentos dessas obras todas, aí de Levi e Bolanho, que eu misturo aí nesse slide, onde o aspecto sonoro se pronuncia de forma mais evidente. Algumas vezes isso se dá de forma temática, isso está no corpo do tema do texto, no que está sendo dito, mas muitas vezes não. Muitas vezes isso dá na forma como o autor está conduzindo o seu frasear e como que esses aspectos sonoros se expressam nesses textos, né? Eu parto dos 4 elementos do som, digamos assim: intensidade, altura, duração e timbre. E nessas investigações eu percebi que a intensidade e a duração eram os dois aspectos sonoros que mais se expressavam nos textos. Eu não vou entrar em detalhes dessas citações, mas só para dizer que o trabalho parte um pouco lá atrás de uma diferença, uma disposição auditiva muito específica que Primo Levi demonstra enquanto está no Lager. A gente sabe o quanto que o aspecto sonoro, a gente não necessariamente sabe, mas enfim, o aspecto sonoro do concentracionário é por si só um super tema, né? Acho que por isso, de uma forma ou de outra, acho que ano passado, com o filme Zona de Interesse, isso ficou bem claro, né? A expressão do campo apenas em sua sonoridade. Acho que, enfim, é talvez um desses argumentos.
O filme Filho de Saul também deixa isso bem evidente, porque a gente tem recortes muito reduzidos da visualidade do campo, né? A gente vê praticamente só o rosto daquele personagem, mas a gente ouve tudo que está ao redor dele. Então, esse tipo de atenção que me interessa. Então, eu parto de uma cena que Primo Levi tá no Cabe, né, na enfermaria, e ele ouve os sons lá de fora, o som da marcha, o som dos cânticos alemães, o som de judeus tocando para outros judeus serem fuzilados, ou outros prisioneiros em geral, não só judeus, enfim. A gente sabe como a música fazia parte do campo e dessa lógica do campo, que eles chamam de uma lógica geométrica. Então, tem esse trecho do CAB, da enfermaria, que vale a pena para quem tiver interesse depois revisitar. E em A Trégua, que já é um livro escrito já nos anos 60, já começa da libertação do campo, a gente nota que não só o corpo de Levi, e sua leveza, desculpe o trocadilho, tá mais solto e tentando caminhar rumo ao seu lar, o que demora 10 meses em vez de poucos dias, como se sabe, por conta do sistema ferroviário destruído da Europa. E o ouvido dele começa a trabalhar de outra forma. Então, tem capítulos quase que inteiros, pode-se dizer, dedicados a como ele volta a apreciar esteticamente o mundo, né? Na dimensão da linguagem isso aparece, ele conta anedotas de que ele era um judeu que não falava Yiddish, por exemplo, e ele encontra pelo caminho, né? Ele fica muito tempo na Rússia, acho que conversa com a pesquisa do Tobias de alguma forma, e ele encontra judeus russos ou russos em geral que falam, você não é judeu, você não fala Yiddish. E ele também não falava também ladino, ele falava um dialeto é, hebraico do norte da Itália. Então também era uma outra categoria que eu nem sabia que existia. Então, de alguma forma, aparece a Babel dos idiomas, mas aparece uma atenção estética, acústica muito pronunciada, né? Então ele descreve o número musical que ele assiste, que era uma simples canção infantil, que é O meu chapéu tem três pontas e feito e encenado como uma grande dança macabra. Então, ao mesmo tempo que ele descreve esse silêncio ensurdecedor da canção que vai ficando cada vez mais silenciosa, ele descreve isso com muita vivacidade, né? Então, tem uma diferença muito grande do ouvido de Primo Levi nesses dois momentos de constrição de liberdade. O que é esperado, mas o que não é esperado é que isso vai ser descrito com tanta propriedade e detalhe, né? O que mostra que Primo Levi era muito atento e muito sensível, para além do seu testemunho, né? Por isso que ele se tornou um testemunho tão relevante, porque a construção estética de Levi, a atenção estética que ele confere a tudo aquilo que ele vive e, e com que ele trabalha é muito pronunciada. Isso é só para dar uma contextualizada. E aí, lá para o meio da dissertação, a dissertação é muito longa, quem quiser folhear, enfim, mas o capítulo 3 se dedica à intensidade, em diversas dimensões. Eu trabalho um pouco essas epígrafes visuais, né, a intensidade como esse aspecto sonoro que se dedica às variações de volume, a força e a fraqueza dos sons, né? Isso aparece muito claramente nas gradações de vocálicas ou dos personagens ou das paisagens sonoras que aparecem nos textos. E eu trabalho muito com as epígrafes visuais na dissertação. Essas são duas que aparecem aí. Eu acho que tem vários gestos ligados ao nazismo que são ligados à alta intensidade, ao alto volume, né? Tanto que é quase uma pequena piada do alemão que fala "Arr, arr", essa coisa, esses gritos de comando, esses gritos de ordem, isso de alguma forma está associado ao idioma alemão. Por vezes até pode estar falando uma coisa normal, eu estive em Alemanha uma ou duas vezes, e de fato é um idioma que tem uma intensidade maior na sua fala. Tem uma musicalidade bem específica e pode-se dizer intensa de alguma forma, né? Cada idioma tem a sua característica. Essas são algumas das epígrafes escritas que estão nesse artigo, nessa comunicação de hoje, para a gente pensar um pouco, porque quando eu penso a questão da intensidade, eu não estou pensando apenas a questão estética, é uma questão estética ligada à ideia de poder, né? Bom, claro, a estética nunca caminha sozinha, mas eu tento fazer sempre essa ponte, né? Até conversando com a Rosana, minha orientadora, tá, beleza, eu vou analisar a musicalidade, a sonoridade, mas por quê? Não, são as sonoridades e a musicalidade com acento político, né? Com manifestações de poder e etc. Então diz Calvino, que é leitor de Primo Levi, inclusive. Cantaria, mas ninguém o escutaria. Quem ouviria o rei desse modo?
A voz de um rei é para ser escutada como palavra de ordem que vem do alto, e não como música. O ponto de exclamação não se assemelha a um ameaçador dedo em riste? Sonhávamos com utopia e acordamos gritando. Bolanho. Então, É alguns 5 minutos, Leandro. interlocutores. Tá bom, vou correr um pouquinho mais aqui. Só uma pincelada, tá, gente? Um pouquinho da pesquisa. A questão de Bolanho já é diferente, né? A gente tem algumas análises sobre ele que fala desse sussurro do militante, de alguma forma. Ele é um militante tímido, ele é um militante desastrado, ele é um militante que volta do México para o Chile para lutar contra o golpe, de Pinochet, e dura um dia a resistência dele. Então, tudo nele, como militante, é algo menor, algo sussurrado. Então, seus críticos, como o Schneider Carpegiani, que era editor da revista Pernambuco, falam sobre isso, esse sussurro militante. Então, em Leve, os silêncios aparecem de forma muito exuberante, os gritos aparecem de forma exuberante, em Bolanho aparece o sussurro, e todas essas categorias vão dançando muito em seus textos, né? A gente escuta essa literatura como forma de propor análises críticas em relação a questões de poder, etc. Eu penso essa dimensão sonora do texto em altura, timbre, duração e intensidade, especificamente aqui hoje em intensidade, mas a duração é um aspecto muito importante. E eu deixo bem evidente também na minha análise que esses elementos sonoros não caminham nunca sozinhos. Os sons, eles quando nascem, quando eles aparecem, quando eles são propagados fisicamente, eles aparecem sempre nessas 4 dimensões simultâneas, mas a gente tenta depurar, fazer um procedimento químico aí meio à la Primo Levi também, para conseguir pensar essas categorias. E a intensidade é uma categoria especialmente política, porque manifesta o poder de forma muito intensa. Alguns interlocutores, para quem se interessar, o Juliano Obit, ele é professor da UF, das artes da UF, mas estudou em São Paulo, no Núcleo de Subjetividade, lá na PUC São Paulo, com o Peter Paupelbart, com a Sori Ronick, e fala muito sobre territórios de escuta, territórios sonoros e poder. E a Marília Librandi também fala desse escrever de ouvido, né? São dois importantes interlocutores. O Nestrovsky também, além da Catástrofe e Representação, que é um livro muito importante que ele organizou com Seligman Silva, que eu acho que vai encerrar aqui o congresso, se não me engano. E ele também tem uma publicação, Tudo Tem a Ver, Literatura e Música. Então ele fala um pouco sobre essas relações também, entre uma coisa e outra. E ele fala, enfim, uma pequena pincelada no que eles falam sobre intensidade, que é a força relativa de um som em relação a outros. Então, isso demonstra de alguma forma essas relações de poder que os sons estabelecem também, né? Por mais óbvio que possa parecer, mas não é só a força do som, é a força do som em relação a outros. Em Primo Levi isso aparece de várias formas, ordens berradas a plenos pulmões, como se faria um animal doméstico. Então, Levi tem vários momentos do livro que ele analisa a animalidade, a bestialidade e como o ser humano é desumanizado, tratado como vários tipos de animal. Ele faz várias comparações diferentes em vários momentos, desde um banho que a pessoa entrava e ficava em posição fetal e fazia ganidos muito agudos. Ele vai fazendo uma análise realmente detalhada desse tipo de som, sejam gritos de ordem, sejam gritos de medo ou de trauma, ou seja o que for. Isso aparece muito exuberantemente. E contextualizando também que a musicalidade e a morte estavam muito conectadas, como não sei se todos sabem, mas os judeus que eram músicos no campo, eles eram obrigados a tocar para outros serem fuzilados. Eu não sei se isso é uma coisa óbvia, porque quando eu comecei a mestrado eu não sabia disso, mas acho que tá na cultura de alguma forma. E tá em Celan, quando ele fala, né, da Fuga da Morte, esse poema super famoso, que é gritar para que cavem mais fundo, que toquem, etc. Então tudo isso está, de certa forma, conectado. Levi fala sobre os instintos sociais reduzidos ao silêncio, mas ele fala de um silêncio ambíguo, um silêncio que é do muselman, que é de quem já estava entregue, que seria, de forma geral, morreria é, depois, mas também o silêncio como uma esperteza, né? Não só, não gosto de usar a palavra resistência, porque está um pouco batida, mas o silêncio também, o silêncio e o ouvido como esperteza no campo. Ele fala muito sobre isso, né? De como quem prestava atenção, entendia, começava a entender o alemão, sobrevivia. E os gregos, por exemplo, que não tinham noção desse ouvido alemão, foram os primeiros a morrer muitas vezes porque eles não entendiam ordens como, por favor, faça sua barba, ou coisas simples dessa forma, enfim. Ele fala também de um grito como resistência, usando a palavra gasta, mas dessa cena do que o cara fala, Kameraden, ich bin der Letzte,
que é eu serei o último, o cara na forca falando isso, então o grito não aparece só como ordem, aparece também de outra forma, e ele vai graduando isso, né? Como o grito aparece, como o sussurro aparece, como o silêncio aparece, isso tudo interessa a pesquisa. Para fechar, que eu imagino que já esteja no tempo, vou só citar, vou pincelar um pouquinho do Bolanho, desses 3 livros que eu falei. Eu não vou falar dos 3, vou falar só sobre o Terceiro Reich, não se preocupem. Eu fiquei bem cativado, especialmente, claro, pelo título, mas também porque é um livro póstumo do Bolanho, ele não publicou em vida. O livro é bom, o livro é um diário de um alemão em férias na Espanha, num balneário. E é interessante, porque já é um alemão do pós-guerra, nos anos 80. Ele não fala sobre nazismo, mas o livro se chama O Terceiro Reich, que é o nome de um jogo de tabuleiro que esse turista gosta de jogar. E ele joga justamente com um funcionário da praia que é um latino-americano que tem uma queimadura. Então tem toda uma relação de poder e do discurso. É quase que uma análise de discurso que eu faço nesse livro, porque é um alemão que vai para esse balneário e, e ele trata muito mal os funcionários do hotel. E ele fala sempre de um jeito muito complicado. Então, talvez o que eu queira dizer com isso é um pouco a análise do discurso cotidiano, análise do discurso fascista, análise do discurso que a gente observa nos discursos de ódio atuais. Tudo isso já está sendo muito pavimentado, né, desde a história da humanidade, digamos assim, desde os primeiros grunhidos. Por isso que eu falo de Entre o Berro e o Murro, né? Isso é o título de alguma forma. Mas Bolanho também trata isso com muito cuidado, além da questão nazista e judaica em geral que aparece na obra dele. é, a falta de cordialidade vocálica e discursiva também aparece de um jeito muito específico em todas as suas obras, mas especialmente desse turista em férias que joga esse jogo de tabuleiro e fala dos generais favoritos, e ele está narrando, né, quando a gente fala de duração também, para encerrar já, para encerrar minha fala, quando ele fala de duração, ele está lá, tô aqui, dia 1º de janeiro, tô de férias, não sei o que, daqui a pouco ele corta, bum, parece um capítulo que é outono de 42 e inverno de 42. E ele faz um salto para um momento da guerra dentro do jogo de tabuleiro dele. Então também é muito interessante a forma como ele costura as durações e as intensidades nessa obra. Acho que o tempo foi, se eu não me engano. Foi. E acho que é isso, mais fazer um panorama um pouquinho desses desejos de pesquisa. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Leandro, pela sua apresentação, o seu tema tão instigante, com certeza muito provocador de reflexões. Queria saudar quem foi entrando ao longo das 2 apresentações, convidar, se puderem e quiserem abrir as câmeras. Eu agora apresento, então, o meu trabalho. Meu nome é Sônia Kramer, eu sou professora da PUC do Rio já há muito tempo. E nesse trabalho aqui, na PUC do Rio, durante mais de 10 anos, trabalhei com Martin Buber, e nesse trabalho, que vai se referir à música, eu trago como referência várias importantes contribuições do Buber. O trabalho está intitulado, deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu não vou apresentar o tempo todo com um PowerPoint, mas quero apenas mostrar um pouco por onde vou caminhar, e vocês estão vendo ou ainda não? Ainda não. Ok. O que será? Ok. É um trabalho que tem como título As dimensões estética, política e ética da música ídis, o que falam e mostram crianças e adultos. Como sabemos, eu vou apresentar falando um pouco sobre o lugar teórico e prático da fala e da pesquisa. Eu quero justificar a ausência de Aline Silveira, que comigo construiu esse trabalho, que comigo constrói o trabalho prático a que vamos nos referir, falando sobre música e sobre essa estreita aresta, como se refere a Buber, se refere a essa possibilidade de encontro entre pessoas, né? Esse entre, que é a preposição por excelência, zwischen, né? Que nem deveria ter tradução, esse entre que possibilita o encontro, o diálogo.
Sabemos que as línguas são formações de natureza social e cultural, construídas na história e no cotidiano, e a permanência delas se dá não apenas graças a processos de criação cultural, mas principalmente, como aparece nas duas falas anteriores, a partir de conflitos, disputas de territórios, processos de dominação, exclusão e ocupação, né? Que se dá, na verdade, com uma intensificação em diversos momentos de discriminação, preconceito e exclusão e eliminação. Como muitas línguas, esse também é o caso do Yiddish, que sabemos quase foi aniquilada no século XX pelo Holocausto, pelo stalinismo e não aniquilada, mas não possibilitada que fosse espalhada pela opção do hebraico moderno pelo Estado de Israel. E, como já disse, né, essa preposição entre, ela está totalmente ligada à ideia de que contar e cantar numa língua em risco de extinção impedir o esquecimento. Escovar a história contra pelo, nas palavras do Benjamin, no meu entendimento, lutar na língua, na direção contrária à direção que parece ser a que vai se consolidar. Eu também não gosto muito da palavra resistência, não porque ela esteja gasta, mas porque ela não é concretizada, né? São processos que a palavra é gasta, mas o movimento não é. E eu digo que, na verdade, não se trata só de resistir na língua, mas de impedir o seu esquecimento e o seu apagamento. Acho que eu costumo dizer que resistir é pouco, né? A permanência, né, dessa língua, né, eu acho que ela permanece, embora no contexto mundial ela tinha tudo para desaparecer, por conta de todo um processo exatamente de resistência e de impedimento. As línguas em geral, o Bakhtin vai dizer que a língua tem franjas, né, os contextos e os significados vão se pendurando nas palavras ao longo dos séculos, ao longo da sua história. E, além disso, isso é uma característica de todas as línguas, a língua Yiddish é chamada de língua amálgama ou língua de fusão, né? Eu não sei se isso é uma coisa óbvia para todo mundo, então, para quem mexe com a língua Yiddish, isso é conhecido, mas penso que é importante falar que ela é uma língua que fusionou o alemão, né, onde, durante séculos, a partir do século X, ela vai se fixar na região entre a França e a Alemanha, captando da língua alemã a gramática e parte do léxico, o hebraico, onde progressivamente ela começa a ser escrita no alfabeto hebraico, de onde é grande parte do seu próprio alfabeto, e também grande parte do léxico, né, do vocabulário, e as línguas eslavas, que vão além do vocabulário, dar a ela interjeições, expressões, né, toda uma expressividade muito sonora, inclusive, né, essa sonoridade a que se referiu o Leandro, vai se refletir também nessa junção, nesse fusionamento. Então, ela nasce e se constitui num contexto plurilingüe, né, polilingüe. O Benjamin Arshav, que é um linguista importante, né, que radicado em Israel durante a sua vida, os judeus sempre falaram muitas línguas, então é um polilinguismo interno e externo. E, embora fosse considerado originalmente um jargão das línguas germânicas, até entre muitos judeus até hoje me perguntam, você tem certeza que é uma língua? Eu falei, óbvio, ela é considerada e é reconhecida como língua ainda no final do século XVIII, graças à sua importante, consistente literatura, né? É reconhecida, inclusive, como literatura europeia, né? Não como literatura semítica. E ela vai, obviamente, pelas razões aqui mencionei muito rapidamente, ela vai, como língua, sofrer embora espalhada, ela vai deixar espalhada depois do Holocausto, né? Óbvio, né? 6 milhões dos 6 milhões assassinados, a expressiva maioria falava Yiddish, e ela vai, então, reaparecer como música klezmer nos anos 70, e a própria literatura até hoje, com, eu não diria uma intensiva produção, mas uma ainda consistente produção com obras bilíngues no campo literário. No caso da música, né, a gente pode evocar o dos Redelezol, Zirchoindreia, né, há toda uma roda que vai girando, e você tem composições novas sobre temas contemporâneos, e
Eu não vou falar muito de melodia aqui, né? Porque não vou falar nada, porque a Alina não está aqui, que é a musicista, vou me reduzir mais a falar sobre as letras, mas os gêneros musicais em que músicas, niguninha, músicas antigas, são recompostas e interpretadas hoje são muito intensas. O título do texto aponta, eu falo dessa tripla dimensão da música ídis, e eu queria mencionar a estética, porque inúmeras letras são poemas, grandes poetas escreveram letras que foram musicadas, e em diversos. Afeta, por exemplo, né? Essa afetividade, que na verdade é um afetar grupos sociais e gerações, uma coisa que eu chamo de uma memória afetiva, dessa presença de trechos de músicas em muitas gerações. Tem uma dimensão política, porque a persistência da música, apesar da tentativa de destruição da cultura, ela vai expor essa sua teimosia em permanecer, em atravessar fronteiras e se negar à morte. E, obviamente, é política, porque grupos, instituições e muitos movimentos hoje atuam para fortalecer essa dimensão, e ética, eu diria, porque compositores, musicistas, cantores, professores e professoras persistem ainda em cantar, né? Estou vendo aqui a Eliana, querida, desculpe não falar com todo mundo, mas os corais, né? Mesmo aqueles que não são exclusivamente dedicados à música ídis, ela tem essa presença. E essa tripla dimensão estética, política e ética, a meu ver, constitui a inteireza da música ídis, né? Como diria o Buber, né? E por essa inteireza humana, dessas esferas humanas, é a sua profunda humanidade e essa possibilidade de conhecimento, né? Conhecimento, a característica, sobretudo, humana. Esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele tem dois contextos. Ele tem dois contextos onde a prática e a pesquisa se encontram. Essa é uma característica do meu trabalho, desde quando eu pesquisava apenas infâncias e políticas públicas, literatura, isso não era um apenas, mas era ainda anterior ao trabalho com o ídis, e ele vai se dar em dois contextos. Eu vou trazer aqui duas canções, e de que maneira esses contextos, como diria o Bakhtin, né? Para entender o texto, a gente precisa entender o contexto, e que contextos são esses em que essas músicas vão aparecer. A primeira é oficinas com crianças, oficinas de ídis com crianças, e nelas o trabalho com... Vocês veem aqui? Sim, né? O trabalho com... inicialmente, Ale Brider, e que então, esse contexto de oficinas com crianças e como as crianças falam e o que falam de Ale Brider. Mirzanya na Ale Brider, oi, oi, Ale Brider, que é uma canção que fecha praticamente todas os concertos musicais, as apresentações musicais de grupos de ídis. Ela é uma canção que catalisa, né, a expressiva diversidade do ídis, né? O Mirzani na Alebrider, somos todos irmãos, oi, oi, Alebrider, o Mizingen Freiliche Lieder, cantamos canções alegres, Mir halten sich in einem, e nós nos consideramos juntos, Mirzani na Einig, somos uma unidade, o Mir lieben sich doch alle, e nós nos amamos tanto, via Russe Mitakale, como um noivo e uma noiva, o Mir seinen alle Schwester, e nós somos todas irmãs, as Oiviruch, Lurut, Unester, como Raquel, Ruth e Esther, o Mir seinen Freilich Munter, somos alegres, etc. Essa estrofe Faltou 5 sobre... minutos. Ok. Sobre ser todos irmãs, ela tem a ver com uma produção de um grupo de feministas da escola de Melbourne. E o que disseram as crianças ao trabalharmos nas oficinas com essa canção? É uma música que fala sobre coletividade, cooperação e acolhimento. A música fala sobre a força da união, todos juntos são mais fortes. Sobre uma boa ação, ser amigo do outro. Fala das coisas do mundo. Não deveria ser da professora de geografia? Porque a música tem tanto oi, oi, oi. Será que é para falar oi e se aproximar de outra pessoa?
Ruth, Ruth e Esther eram irmãs, ainda que numa escola judaica, é importante considerar, né, que Alebrider não era conhecido. Ela é uma adaptação de um poema, Ardes, que quer dizer unidade, e o texto original da letra diz: sim, somos um, se somos poucos ou muitos, se rezamos no mesmo livro, religiosos ou de esquerda, isso é da letra da música original, unidos todos, do poema, como noivos, como a Torá e seus comentários, como pudim com mingau. Ela, segundo o jornal Die Zeit, nos anos 20, ela foi a música mais popular cantada nas festas do Bund, o Partido Socialista Polonês Judaico. A segunda canção, ela se dá num outro contexto, num auditório de uma universidade pública, mais de 500 pessoas, num debate sobre infância e fascismo. Não sei se alguém de vocês estava lá. Clima tenso e intenso, silêncio naquele auditório. Abril de 2019, eleições recentes e risco à democracia, evocavam anos da ditadura militar, e o tema era infância e fascismo. A conferencista começa citando Adorno: para educar depois de Auschwitz é preciso educar contra a barbárie, conta a história de seu pai, sobrevivente de Auschwitz, e faz toda uma análise sobre o que significaria um governo, ainda que não fascista, um governo fascista, ainda que não tenha sido imposto e sim eleito por uma forma democrática. Sag mal an, du, Bruder meine, wo ist der Seder deine? Diga, marrano, onde você preparou o seu Seder? E na Tiferheil, e na Heder, num buraco, lá eu preparei meu Seder. Sag mal an, mit wir, mit wo, bei wem? Diga, marrano, com quem? Onde você vai preparar as suas matzes? No buraco, na grota profunda. Lá, minha mulher já preparou a massa. E a canção segue até que no final, são 4 estrofes, sempre perguntado por Zogmaran, que significa diga marrano. É um diálogo, o poema, esse é um poema também de Abraham Reisen, e a letra, cantada posteriormente, ela fala desse diálogo em Yiddish de um judeu Ashkenazi, que se refere em Yiddish a um judeu sefaradi, um marrano, obrigado à conversão. Quando a conferencista termina sua fala, ouve-se da plateia um bandolim e 2 vozes descendo os degraus do auditório. Centenas de pessoas naquele auditório se levantam, batem palmas, gritam, perguntam o que estava acontecendo. Cantar e tocar uma música com esse conteúdo dentro da discussão acadêmica, caminhando por um auditório de uma universidade pública, não era certamente esperado. Também, como diz Bakhtin, o riso e as lágrimas são antioficiais. Essa questão escapa naquele momento, nada é explicado, e a pergunta com a qual eu quero concluir essa reflexão é que aproximar Zogmaran e Buber favorece pensar esse lugar da música Yiddish. Não só uma música que traz possibilidade de ser aprendida, mas uma música que interrompe, né, com a sua sonoridade e esse toque do bandolim, das vozes e da flauta, ela interrompe e talvez ela provoque ainda mais do que o próprio texto que foi falado pela conferencista, porque Zogmaran concretiza a força de uma história milenar, inúmeras vezes enfrentadas por inúmeros povos. Nesse caso, eu não disse no início, o contexto era também o de um tempo, era uma quarta-feira, véspera de Semana Santa, ou seja, da Páscoa cristã e véspera da Páscoa judaica. Esse cânone Zogmaran, que se repete 4 vezes, sugere uma súplica nessa sua ação de dizer, de pedir para contar. Sobre a estreita e potente aresta, e eu encerro com uma pequena leitura. Escutar é ato ético, é condição para conhecer, se relacionar, vincular-se, atuar. Atuar em comunidade, esse atuar, o atual, no sentido buberiano, e lutar cantando são atos de responsabilidade, que eu também gosto mais do que de resistência. O Buber vai falar dessa resposta responsável.
Nesse trabalho, como disse a vocês, eu trouxe dois contextos. Um é onde da prática se fez uma busca de um olhar de pesquisa. Uma prática com crianças de um lado, uma mesa redonda acadêmica com adultos de outro. Em Alebrider, a condição plural de ser judeu e judia e os diversos possíveis vinculados com o judaísmo são celebrados com alegria. A unidade e a inteireza expressa para além da profunda diferença afirmada. Em Zogmarã, as respostas do Marrano indicam firmeza e coerência diante do objetivo. A última estrofe, que pergunta: se o inimigo te encontrar, ele responde: se o inimigo me encontrar, eu vou morrer cantando. E numa versão contemporânea: se o inimigo me encontrar, eu vou lutar cantando. A letra e a melodia desta e de outras canções, bem como expressões, falas que suscitam em crianças e adultos, mostram a potência da música e do Yiddish. Não só da música Yiddish, e por isso que eu digo da música e do Yiddish. O reconhecimento do outro, essa presença, né, dessas dimensões estética, ética e política, provocam, né, algo que é, a meu ver, o papel da educação, conhecimento do mundo e reconhecimento do outro. E indicam que, mesmo diante de tentativas de destruir a língua, podemos e devemos lutar e cantar em Yiddish, na direção contrária do seu silenciamento. As duas situações, muito mais do que a beleza ou a possibilidade de interpretação das líderes, das canções, mostram que pessoas grandes ou pequenas foram também afetadas e tocadas com as cordas de um bandolim, ou como as cordas de um bandolim. Sem mais intervalos, Ernesto e Alexandre, se em algum outro momento o Congresso, com tanta honra, me convidar para coordenar, eu peço que eu seja a última, porque no ano passado eu fui a primeira, e é um pouco deselegante. Então, eu queria, com muito carinho, convidar a Vitória dos Santos Turkenit para apresentar o seu trabalho. Vou achar aqui meu papel, um segundo. A Vitória é da Universidade Federal do Paraná e vai apresentar o trabalho de Mesa em Mesa, as múltiplas representações da culinária judaica na literatura infanto-juvenil. Obrigada. Eu só vou aqui tirar um print, pessoal, porque eu tô como, no caso, pesquisadora vinculada ao IB. Eu vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Vitória, como a professora já falou. Eu sou atualmente aluna de mestrado em contabilidade, mas eu estou trazendo um trabalho de letras porque eu tenho formação em letras, apesar de não estar atualmente dando continuidade nessa formação. Eu sou licenciada, eu tenho muito interesse ainda em fazer pesquisas na área, mas não necessariamente na atuação nesse momento. Eu vou só aqui colocar a apresentação, vamos ver se vai dar certo. Se não, acho que vocês estão conseguindo ver minha tela, correto? Sim. Então tá, eu não sei se vai dar certo aqui. Acho que agora foi para vocês isso. E bom, só trazendo uma breve introdução, a literatura infanto-juvenil ela é uma ferramenta muito poderosa nessa formação do indivíduo, tanto na primeira infância quanto na juventude. E ela tem uma função lúdica que atua como um veículo privilegiado de transmissão de valores, tradições e visões de mundo de acordo com a cultura em que a criança ou jovem está inserido. Nesse contexto em que estamos vivendo de diásporas e culturas e comunidades que acabam tendo miscigenações, que acabam também coexistindo, é muito interessante que se esteja sendo feita essa preservação de identidade cultural e os livros assumem um papel muito significativo nisso. Eles funcionam realmente como uma ponte entre o passado e o presente de forma afetiva, conectando essas futuras gerações e gerações que vão um dia assumir essas heranças e transmiti-las posteriormente. E no caso da cultura judaica, isso é muito importante, principalmente em relação à comida, que também é um aspecto cultural muito importante. A comida é uma cultura imaterial que é transmitida independente do lugar em que esteja. E segundo o Amor e um Menanche, 2008, a comida é compreendida a partir do conceito de práticas alimentares
uma abordagem que amplia esse foco para além do aspecto nutricional e culinário. Então, acho essas dimensões psicológicas e sociais que muitas vezes são ignoradas no dia a dia, mas é interessante como que isso traz hábitos, sistemas e também a cultura material relacionada à alimentação. O Rosenham, 2023, ele também traz que o sabor da comida possui uma força evocativa única. Ele evoca o passado, essas memórias de forma involuntária, até mesmo autobiográfica da pessoa que está interagindo com esse alimento. Então é muito interessante pensar que vai além do sensorial, mas também traz ele e relações afetivas. E nesse sentido, o alimento transcende a materialidade para se tornar um poderoso símbolo de pertencimento do indivíduo em uma cultura, mesmo que ele não esteja necessariamente no país em que a cultura é praticada, que ele esteja além daquele contexto. Segundo Lima, a comida é elaborada tanto como elemento desencadeador de criação de linguagem, como bem cultural, perpassando oposições políticas, luta por sobrevivência, diferenças e pertencimentos culturais. Por fim, o seu preparo e a sua partilha configura-se como um modo de manter a comensalidade judaica viva. Isso é algo que me tocou muito enquanto eu estava fazendo a revisão de literatura para esse trabalho, de como que a gente muitas vezes vê uma halá, uma comida de peça de uma forma muito palpável, a gente acaba de vez em quando não se tocando de como que a comida pode transpassar esses imaginários e nos trazer de volta para uma cultura ancestral. E a partir disso, desse conceito de comida, eu decidi fazer uma revisão entre os livros da P.J. Liberate, que é da Fundação Aaron Wispon, que é responsável por fornecer livros infantos juvenis em nível mundial, de forma gratuita, é uma ONG muito conhecida, e que também traz esses livros em português para o Brasil, e esses livros servem como veículo de preservação da cultura imaterial, articulando não somente com a culinária, mas foi o foco da minha pesquisa, e com narrativas sobre valores familiares, história, religião. Então, graças a essa iniciativa, as crianças que são da comunidade judaica no Brasil conseguem ter essa aproximação a partir da literatura. E esse estudo teve como objetivo catalogar dentro da PJ Library e analisar obras em língua portuguesa que abordassem a culinária judaica, investigando como esses elementos de gastronomia são articulados para explorar essas dimensões psicológicas e sociais nesse público infanto-juvenil. A premissa central foi de que a alimentação nessas narrativas atua como um núcleo catalisador de identidade e comensalidade, promovendo de forma lúdica e afetiva a herança judaica para essas crianças. E, bom, voltando um pouco para o referencial teórico, segundo o Barbosa e Barros, em 2023, a literatura de autores judeus traduz culturalmente sua herança através de narrativas que detalham costumes, expressões práticas e até mesmo a culinária. Isso permite a assimilação desses elementos em diversos contextos, como enunciados por algumas obras, que no caso os autores trazem um exemplo do Paulo Jacob e do Marco Ceruia, que são autores sefardistas na Amazônia, que demonstram como que a adaptação a esse novo ambiente, que muitos judeus migraram para o norte, para o nordeste do Brasil, e como que eles conseguiram fazer essa ressignificação dessa cultura nesse novo ambiente. Laraia também argumenta que a distinção entre grupos de culturas distintas pode ser observada de maneira bastante evidente através de traços de comportamento, entre os quais se destacam os hábitos alimentares, incluindo tanto a maneira como os próprios alimentos são considerados típicos pela cultura analisada. Então é muito interessante a gente ver que o antropólogo Roque Laranja já traz esse contexto e que já se tem outros estudos em relação ao contexto brasileiro sobre como que está sendo incorporada essa cultura e dando ainda assim uma ênfase em relação a essa questão da culinária, apesar de que o trabalho de Barbosa e Barros não era especificamente esse o foco, mas também trazia esse elemento. E a partir também do amor, do
Menahem, de 2008, nós podemos ver que esse fenômeno é particularmente visível na cultura judaica. E na fala deles, a comida de todo dia, não transformada em ritual, há um espaço para a integração de diferentes ingredientes, técnicas, utensílios, modos de se fazer, a proporção de que os sentidos antigos podem ser negociados e sentidos novos podem ser incorporados. E no cotidiano, que podemos notar a fluidez de fronteiras no contorno de uma comunidade. Isso faz com que a comida rotineira seja uma voz rica, a escuta do caráter plural e nas identidades, e com isso a memória social de uma comunidade seja mantida. Então é muito interessante a gente ver que há essa questão de mantecimento a partir de um elemento cultural, que pode ser a alimentação, a comida do dia a dia. E para Rosenham, as comunidades étnicas, como os judeus, que são mantidas unidas por um conceito problemático de pátria, as práticas alimentares denotam uma forma de definir essa cultura, ocupando fronteiras, negociando com questão de poder, memória, deslocamento e pertencimento. Então a gente sempre vai acabar falando dessa questão do deslocamento, até um pouco mais adiante nas obras infantis, que eu já vou passar aqui a relação em breve. E como é que foi essa metodologia de pesquisa? O estudo se caracteriza como qualitativo, por ser de natureza descritiva e exploratório. Ele é baseado na análise de conteúdo de um corpus específico de obras literárias, que já foi delimitado. E o procedimento metodológico foi dividido em 3 etapas principais, que a primeira foi a identificação e seleção do corpus. Como eu já havia dito, tiveram os critérios de exclusão que havia necessidade de haver o elemento de cultura judaica como tema central ou como elemento narrativo significativo. O critério de exclusão foram que obras que não contivessem o alimento, a comida, não eram relevantes para a trama, também foram excluídos. Houve um total de 11 obras que formaram esse corpus definido de pesquisa. Após isso, teve a catalogação e organização desses dados numa planilha onde foram divididos de acordo com o título em língua portuguesa, autores e ilustradores, ano de publicação, a sinopse oficial no site da ONG, os elementos culinários judaicos, então teve essa divisão de quais foram esses elementos, e algumas temáticas secundárias, no caso, se o alimento, a história se passava em uma festa, em um momento histórico específico, em um momento familiar, então também teve esse tipo de divisão. E por Faltam 5 último, minutos, a, tá? ana- ok, a análise de temática foi a partir de Bourdieu, e basicamente teve uma pré-análise, exploração e interpretação, onde tiveram categorias de culinária com cultura, transmissão de identidade, valores éticos, memória, história, identidade e pertencimento. Eu vou deixar aqui a tela, se vocês quiserem pode tirar prints, porque eu não vou me alongar muito nas obras, mas foi muito interessante que as obras transpassaram por vários tipos de alimentos, o dia a dia, festas típicas, e até mesmo algumas histórias que contavam a própria mitologia e história judaica, então foi algo muito rico de se ver. Aqui também, durante a análise de conteúdo das temáticas que teve a divisão, foi interessante ver que algumas completaram praticamente todos os quadros, outros não, mas cada uma traz a sua característica própria para o público infanto-juvenil. E foi algo que me surpreendeu bastante, apesar de só serem 11 obras, terem tantas diversidades nas suas narrativas. E aqui, para análise de dados e discussões, os livros analisados mostraram que a cultura judaica é narrada como prática cultural e simbólica presente tanto no cotidiano como nas celebrações. E, além disso, as narrativas reforçam a transmissão, desculpe pelo barulho de carro, é um vizinho aqui, reforça a transmissão interracional de costumes, confirmando que a cultura judaica, desde o seu início, se baseia em 7 elementos bíblicos citados em Deuteronômio, segundo o Barroqueiro, em 2023, a cevada, o trigo, a azeitona, figo, romã, tâmaras e ervas, e realmente estão presentes em mais de metade das obras. Isso é muito interessante ver que esses elementos, mesmo sendo milenares, ainda se mantêm na identidade judaica.
E chegando nas minhas considerações finais, foi possível observar, a partir dessas análises de elementos alimentares, que os livros exploram esses valores éticos, os laços familiares que são tão importantes na infância para a consolidação do indivíduo dentro da sociedade e memórias históricas, reforçando a identidade, o pertencimento cultural entre crianças e jovens. Nesse contexto, o alimento é apresentado não apenas como uma prática cotidiana, mas como um símbolo que conecta gerações em consonância com a complexidade dos conceitos culturais de acordo com Roque Laraia e com a compreensão de que a comida como base cultural e histórica judaica de acordo com o Sinai em 2023. O estudo ele teve essa limitação do P.J. Larry, que tem um número reduzido de obras em uma única plataforma, sem necessariamente essa análise integral dos livros. Então, há essa recomendação de pesquisas futuras, de se ampliar esses corpos para outras editoras, outras ONGs que tenham trabalhos e publicações com semelhanças, incluindo outras coleções, a análise do conteúdo completo de cada narrativa, infelizmente não tive possibilidade de ter na íntegra as obras, e investigar a recepção, se possível, das obras juntos aos leitores, pais e educadores em diálogos interdisciplinares com a antropologia da alimentação e a história cultural. Eu deixo aqui as minhas referências. E agradeço pelo espaço, por essa manhã, e muito obrigada. Obrigada a você, Vitória. E então a gente passa então a possibilidade de perguntas. A gente tem aqui 23 minutos bons para perguntas, comentários, outras análises. Está aberto aí para quem Eu queria é... perguntar, se possível. Claro, pois não, Ernesto. Queria fazer perguntar para o Tobias e depois para o Leandro. Aí eu já vou fazer as duas e vocês respondem. Para o Tobias, eu queria saber, quanto ao Lazar Segal, ele tinha o russo e o Yiddish como esses idiomas nativos, né, familiares. E eu queria saber, se tinha alguma diferença no uso dessas duas línguas. Nas cartas dele, se ele preferiu o Yiddish ou o russo, se o Yiddish talvez fosse usado mais num contexto familiar. Porque, lógico que com as pessoas que não são judias ele devia falar russo, mas é, com os próximos dele ele falava sempre em Yiddish. E, enfim, o teor dessas cartas. E também eu conheço um pouco que está traduzido uma troca de cartas que ele tem com o Turkov, quando ele fez o cenário para uma peça Yiddish aqui no Brasil, né, dos Grosse Gewinns, do Sholem Aleichem. E eu queria saber se ele tem mais trabalho, se ele teve mais envolvimento antes, mas principalmente aqui no Brasil, ainda com uma relação com ilustração relacionada à cultura Yiddish. E pro Leandro, eu fiquei surpreso você falar que musicalmente você sente que o Primo Levi trabalha com uma questão mais, se falou envergonhado, mais tímido, mais silencioso, com o Bolanho, desculpa, mais silencioso e o Primo Levi com uma intensidade maior. Porque lendo esses autores, me parece justamente que o Bolanho é um autor mais intenso, né? As descrições que ele faz do trauma em 2666, cenas muito violentas, muito fortes. E o Primo Levi, em oposição, apesar de estar falando de um tema tão pesado, não me parece que ele é um autor que grita, não me parece que é um autor que conversa, que tem uma certa... tenta organizar as ideias, né? Não sei, então, se você vê que se faz sentido isso que eu tô falando, se tem uma oposição entre a voz, talvez literária desses escritores e a representação musical deles. E Obrigada, aí, Ernesto. Acho que a gente pode ouvir a pergunta da Adriana. Podemos fazer assim? Eu não gosto de abrir uma rodada com muitas perguntas. Pode, Adriana? Obrigada. Bom, queria agradecer as apresentações e, Ernesto, eu ganhei de você. Eu tenho 3 perguntas, tá? Então, será que... então faz e aí a Não, gente para 3 faz. pessoas diferentes, né? Ok. Então, para o Tobias, bom, eu sou da museologia, né? Então a minha pergunta aí é muito mais para o museu como instituição, tá? Assim, queria saber um pouquinho mais do Museu Lazar Segal, como que é essa trajetória de sair de um museu que eu entendo que foi idealizado pela família, né? Segal, e como esse museu vira IBRAM, né? Um dos museus do IBRAM, acho que o único em São Paulo, né? Diretamente do IBRAM, não tenho certeza.
né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa, eu já sabia dessa história, mas nunca ouvi de ninguém lá de dentro, né? Então, uma oportunidade de saber de você aí como é que foi isso. Para a professora Sônia, eu sempre fico pensando na sua grafia do Yiddish, né? Que você usa a forma Ótimo. americana, inglesa, enfim, e o que não é a forma dicionarizada em português, né? Mas eu imagino que isso seja uma escolha, então queria escutar um pouco. E por fim, da Vitória, achei super interessante, mas até queria comentar, achei muito interessante o que você colocou no último slide, né? Que você entende que essa pesquisa ela é limitada, porque aí eu fiquei pensando, né, na limitação por dois lados. Uma são livros do exterior, todos, imagino eu, né? Não tem nada brasileiro, nem sei se existe, né? Mas enfim, essa é uma coisa. E outro, claro, está muito mais voltado ao mundo ashkenazi, também me parece, né? Você passou rapidinho as obras lá, né? Pelo que eu olhei. Então a gente está falando muito mais de uma culinária ashkenazi, que é uma das culinárias, né, judaicas. E então eu achei muito legal que você, né? Quer dizer, você coloca, você entende, né? Você faz uma crítica, entendendo que aquilo lá é só um pequeno corpus, né? Que pode ser muito mais. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Adriana. Se vocês não tiverem nada contra, vamos fazer a mesma ordem das apresentações nas respostas? E a gente procura dar respostas sintéticas, né? Para conseguirmos responder todos. Tobias. Ok, vamos lá. Sobre as traduções, né? A gente já tem uma obra que pega todos os documentos do Segal em Yiddish, que foi feito pelo professor Nachman Faber, em que ele trabalha as obras e as traduções, os documentos trocados em Yiddish, né? Com relação aos documentos em russo, a gente tem algumas cartas já traduzidas. Eu mesmo tenho trabalhado em cima de algumas, tá? Dessas cartas. O que dá para perceber é que ele se sentia mais à vontade na hora de se expressar nessas línguas. Mas, ao mesmo tempo, tem que lembrar que ele aprendeu esses idiomas e depois ele muda do país. Né? Isso você perde um pouco do contato frequente com o idioma. Então, vou dar um exemplo. Na língua russa, às vezes há pedidos de desculpas porque ele está tropeçando no idioma. Ele tem algumas dificuldades porque ele já está convivendo mais, falando em português. Isso faz parte de qualquer um que aprende idioma, né? Se você parar para pensar, você mudou a língua que você tem mais contato, né? Mas aquela língua íntima que faz parte de você, ela vai estar sempre ali. É como eu brinco com algumas pessoas, né? A gente pode aprender inglês, morar, sei lá, em Londres, 40 anos, se você nasceu aqui, né? Aí alguém um dia te belisca, né? Você não vai, ou nos Estados Unidos, né? Você não vai falar out, você vai falar ai. Você vai falar ai na hora, né? Porque ali está a tua língua mais íntima, né? Porque você lidou, está ali internalizada, faz parte da tua cultura, né? Da tua forma de expressar. Então, sim, você tem dá para perceber essa familiaridade, dá para perceber essa questão da identidade de origem, né? Também. Acho que esse é um assunto muito importante para hoje, né? Também. Que remete a questões culturais, né? E que às vezes as fronteiras atuais elas não explicam muito, né? Elas, na verdade, você tem que considerar também como era lá no passado, essa Yiddishland, né? Essa identidade do Lazar Segal, meio que de uma comunidade judaica que é em Vilna, né? A Jerusalém, né? Começar a colocar a Jerusalém europeia, né? Ali. Então, você tem esse contato frequente de idioma, de língua, de troca de mensagens, né? E ele trocou essas mensagens com artistas, não só com a família, tá? Ele também trocava com pessoas que ele tinha relação e que se expressavam nesse idioma. Então, assim, tem esse contato. Eu recomendo a leitura dos documentos já traduzidos pelo Nachman Fabel, né? E foi feito junto com o Lazar Segal, o Museu Lazar Segal, e com o historiador de lá, que é o Daniel Rincon Aires, que até doutorando aí na USP. Não sei se ele já concluiu, meu colega do Museu Lazar Segal. Para a resposta da Adriana, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque... Alexandre, vou pedir só desculpa a você, porque você que está controlando o tempo. Tobias, eu vou pedir sintético, porque a gente ainda tem mais 4 perguntas e 15 minutos. Ok. Adriana, houve inicialmente uma discussão
do Museu Lazar Segal até, inicialmente, ele iria para fora do Brasil, mas houve uma batalha interna do próprio filho dele, o Maurício Segal, para que o museu ficasse em São Paulo, né? Ficasse na residência dele, até porque tem ali uma conexão com a própria arquitetura da casa. Está certo que ela foi muito desfigurada ao longo do tempo, mas que também tem conexão com o arquiteto que é muito importante ali, o Warshawski, né? Então tem uma conexão importante ali dessa história judaica que vai além do artista como arquiteto. Então houve inicialmente uma pressão para que fosse para fora, se ficou aqui e a intenção, porque o Lazar Segal já tinha morrido e um pouco antes morreu a esposa dele. A intenção do filho é que fosse um museu público brasileiro, né? Que fosse aberto para toda a população brasileira. Tem ali a história de um artista de origem judaica, obviamente, mas é um museu público brasileiro, né? Até porque ele tem uma influência muito importante para toda a população brasileira, né? Dentro do movimento modernista, né? Então, é isso. Muito obrigada. Leandro? Opa. Ernesto, obrigado pela pergunta. Todas as vezes que eu faço falas ligadas a esse tema, eu passo pelo mesmo problema, que eu falo muito tempo do Levi e sobra 2 minutos para o Bolanho só. Então, vou aproveitar a sua pergunta para explicar um pouco melhor esse sussurro do Bolanho. Eu acho que são várias dimensões aí que a gente tem que pensar. Uma delas é a dimensão biográfica e da militância de cada um. A gente tem a dimensão textual também, enfim, tem a dimensão dos personagens, a gente pode ir para vários lugares, mas vou me ater a duas para ser breve. Quando eu falei do sussurro do Bolanho, eu me referi especificamente à militância dele, né? Num dos trechos da dissertação e desse artigo, especialmente, eu comento sobre a militância de Bolanho e a militância de Levi e como eles escrevem sobre a própria militância ou como os outros descrevem a militância dos dois. Eles se encontram nesse lugar de ambos terem uma militância desastrada, digamos assim, né? Bolanho volta para o país dele para lutar pelo país, no dia seguinte é preso. E Primo Levi comenta com muito humor sobre o que ele chama de, eu separei aqui porque vale a pena, cultivava um moderado e abstrato espírito de rebelião. Então, quando ele vai virar um guerrilheiro no norte da Itália, ele cultivava apenas um moderado e abstrato espírito de rebelião. Então, você não imagina que ele é um cara que chegava lá e liderava os guerrilheiros com vamos lá, vamos matar esses fascistas. Não, ele era um cara que estava ali tentando entender o que ele estava fazendo ali de alguma forma. E sobre o Bolanho, o Schneider Carpegiani, que é esse crítico, ele fala sobre o sussurro do militante que não pode se expor em termos repressivos. Então eu pego essa camada do sussurro, que é bastante comentado no artigo, com outros autores e tal, com a ver com essa coisa sorrateira desses movimentos, né? Eles não eram, dentro desses movimentos, eles não eram personagens grandiloquentes por si só e não são descritos verbalmente em suas biografias ou comentários ou próprios textos dessa forma. Então acho que eu pego essa linha um pouco biográfica, talvez. E no final, quando eu chego no Terceiro Reich, falando um pouco do Bolanho, ele era também, nas suas entrevistas, você pode ver que tinha um tom sempre bem delicado, mas os seus personagens, eles destoam disso de alguma forma. E esse Udo Berger, que é esse alemão turista nos anos 80, num balneário na Espanha, ele xingava as funcionárias do hotel, destratava todo mundo. Então, os volumes começam a aparecer nas obras e nos personagens, eles variam muito. Então, o Bolanho pode ir da crueza de um feminicídio perto de uma fábrica no deserto mexicano e ser muito cru na sua verbalidade e pouca verborragia em alguns momentos, e pode chegar no oposto. Então ele é bem expressivo em termos de intensidade e dinâmica, mas na sua militância, na sua vida pessoal, talvez nem tanto. Então, talvez esse jogo que eu tenha tentado fazer. Na Muito fala não pareceu obrigada. muito. Muito obrigada, É Leandro. isso. Adriana, gostei muito da sua pergunta. Ela tem a resposta, ela é motivos são políticos e acadêmicos. Eu vou falar dos dois. Os políticos são porque, quando eu comecei, tem 10 anos, né, que a gente começou aqui no Rio, eu fui a um encontro de falantes nos Estados Unidos e sou falante bilíngue a vida toda, eu comecei a buscar e a gente começou a trabalhar com o grupo, e eu queria, então, um nome, como eu escrevo, né, enfim. Então, primeiro,
o que é o convenção, o Yiddish, que é, inclusive, como a maioria das publicações que já existiam, né, se grafavam o Yiddish. Quando eu comecei no início a gravar, assim, obviamente, e o pessoal da Associação Shalom Aleichem, a associação a que eu sou vinculada aqui, tradicionalmente vinculada aos Reuter, como a gente diz, aos comunistas, ao Bund, escrevem até hoje IDISH. Eu fui convidada na época, tinha um boletim, o boletim não existe mais, eu tinha uma coluna Tiribim. Tem vários textos sobre música, claro, o nome Tiribim era uma coluna sobre música íris. Eu um dia tenho que pegar esse material. E eu escrevia com o IDICHE, e eles diziam não, e me corrigiam com o íris. Então, a sinagoga que eu pertencia gravava de uma outra maneira. Eu fui a um encontro de falantes e quando a gente criou, né, primeiro as pessoas diziam duas coisas esquisitas em você. Primeiro que você chamou de viver com Yiddish, uma língua que todo mundo dizia que estava morta. E eu dizia exatamente por isso. Né? E segundo que você escreve como os americanos. Né? O que é isso? Claro, porque aí eu trabalho numa universidade, 46 anos na PUC, antes em outra universidade, trabalhei em universidade pública. Onde eu me ancoro? Eu não quero criar arestas. A aresta que eu quero é a do Buber, mas não a aresta no sentido do senso comum, que eu não quero brigar com ninguém, nem com os ortodoxos. Quem quiser, o Yiddish é uma língua que é uma língua da nossa identidade. Então, eu resolvi seguir o Ivo, não é os americanos. Qual é a referência? Gente, eu sou criticada por isso, já participei de um debate nos Estados Unidos que um linguista me fez essa pergunta. E eu disse, eu optei por fazer alguma coisa errada do ponto de vista da transliteração da língua portuguesa para fazer alguma coisa política do ponto de vista do meu objetivo com o Yiddish, que era espalhar. Né? Hoje a gente... E eu quero te dizer o seguinte, as pessoas diziam para mim assim, você não vai conseguir. Quem é que vai se interessar pelo Yiddish no Brasil? Isso não existe mais, você vai ficar doente. Você tem uma trajetória consolidada com infância e políticas públicas, para que você vai se meter com isso? Eu dizia, minha história, eu sou filha de um sobrevivente de Auschwitz, eu sou falante de Yiddish. Então, assim, o motivo político foi esse, o motivo acadêmico foi eu quis me ancorar academicamente para ser respeitada. Né? O Leandro falou dessa revista, eu gosto muito do Arquivo Maravilha, eu agradeço a vocês, porque especialmente o pessoal de São Paulo que me pergunta, e às vezes até nem me pergunta, eu acho que é importante. Né? Na realidade, a grafia correta é com o alfabeto Yiddish. Né? E toda a transliteração ela gera esse tipo de questão. Né? Eu falo Hanukkah, mas a transliteração do hebraico não é igual à do Yiddish. Definido pelos linguistas lá de Vilna, desde os anos 40, eu não estou falando dos americanos de hoje. Né? Tem discussões sobre isso lá dos linguistas anteriores. Eu queria, então, passar a pergunta. Eu tenho depois, se der tempo, eu sei que o Alexandre está inscrito. Se não der tempo, Tobias, eu te mando a minha pergunta. Tem a ver com Vygotsky, que tem um livro sobre os artistas e se tem alguma conexão. E, Leandro, depois eu te passo, porque eu sei que não vai dar tempo. Tem músicas que eles cantavam com letra alterada quando iam morrer. Lomir sich Überbeten virou, vamos nos retratar bem, virou Lomir velum sich Überleben, nós vamos sobreviver. Então, assim, esse universo é maravilhoso. Desculpe aí, Vitória, você. Bom, primeiramente, obrigada, Adriana, pela pergunta. E tentando trazer esse contexto também. No caso, não foi intencional que a maioria dos livros fosse sobre culturas, no caso, não foi Sefaradi, não Askenazi. É uma questão da plataforma, como eu disse. Eu preferi pegar da PJ Library porque é uma plataforma bem reconhecida, tem como depois fazer uma análise maior da sua estrutura, já que é uma plataforma que atua em nível global. E a partir disso, eu também tive uma outra questão, que eu até pensei em englobar mais livros, mas até por conta do tempo não seria possível. Mas eu tenho um livro que é do mesmo escritor do Desenvolturas em Série, que é sobre, eu acho que o nome é Um Látex de Natal, acho que é isso, pena que eu não consigo pegar ele agora para mostrar, que apesar dele trazer a culinária judaica, ele traz aquela questão muito do cristianismo do Natal, ele incorpora elementos de uma forma muito, como posso, eu não diria não trazendo a cultura judaica, mas eu senti muito isso, que era só tentando explicar que
a cultura do povo judeu é diferente da cristã. E quando eu li aquilo, eu pensei, eu vou comprar porque eu acho interessante ter um livro desse, mas não aborda o que eu vejo como objetivo dessa pesquisa, de entender como que a cultura judaica estava sendo representada para as crianças da própria comunidade como uma transmissão, uma forma de transmitir essa cultura imaterial, que nesse livro, por exemplo, que não necessariamente é de um autor que está nessa ONG, está sendo publicado pela PJ Library, mas é um pouco complicado, que eu também não tenho como falar do autor em si, porque ele já usa um pseudônimo por querer, mas é só um exemplo, que algumas vezes a gente acaba reduzindo um pouco o escopo para ter mais sustentação do objetivo de pesquisa, que foi meu caso. Mas, como eu disse, eu acho muito pertinente aumentar e até mesmo trazer essas confrontações de que, possivelmente, a culinária judaica ou elementos para o público infanto-juvenil podem estar sendo, algumas vezes, não diria deturpados, mas não apresentados da forma que eles realmente são apresentados na cultura judaica por escritores que são judeus e que já vivem nessa cultura. Então, eu vejo isso como uma problemática mesmo, mas eu acredito que, nesse sentido, a pesquisa cumpriu o papel de explicar. É claro que ainda eu preciso escrever um artigo completo, mas ainda assim eu vejo que a PJ Larry faz um trabalho fantástico para a comunidade, muito necessário, e que talvez em outro momento, se eu tiver tempo, outro pesquisador tenha muita vontade de dar continuidade, fazer esse confrontamento de como que a culinária judaica está sendo representada em outras literaturas infanto-juvenis e se há realmente essa representação fidedigna, por assim dizer, que não é só um elemento cômico, porque no livro, por exemplo, o Látex cria a vida e começa a sair berrando na cidade durante o Natal e aquilo não faz o menor sentido. Não é apresentada a cultura, por exemplo, no livro que eu falei do Látex de Natal. Então, eu acredito que ainda há muito a ser falado, porque, inclusive, muitas das minhas referências são de 2023 e 25. Eu só tenho uma referência que é de 2008. Então, são coisas muito recentes ainda sendo escritas. Mas é basicamente isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Sônia, Vitória. queria- Alexandre, acho que você vai falar e diga. Sônia, só dizer, a próxima mesa é 10h45, então a gente pode passar até uns Ah, 15, ok, tá? perfeito. Só para ter um tempinho a mais. Não, na verdade é Garantindo que a bem. mesa possa, né? Tranquilo. Na verdade, é bem rápido, é só um comentário e uma pergunta que eu queria fazer para você, professora Sônia. O Yiddish, para mim, né, na minha casa, ele era tido meio como uma língua proibida, assim, né? Os meus avós, eles falavam alemão e tinha aquela coisa de ser assimilado, né? O meu avô falava Yiddish, mas ele não deixava a gente falar. Quando a gente repetia alguma palavra que eu ouvia por acaso ele comentar com alguém, sempre era uma coisa que ele queria voltar para Leão e ele sempre dizia: isso é uma língua que vai acabar, que ela não vai continuar existindo, né? Bom, ao contrário do que ele pensava, ela continua existindo. E a minha pergunta é: quem hoje é falante de nativo de Yiddish, né? Onde, vamos dizer, a gente pode estudar o Yiddish, como eu tenho interesse, por exemplo, acho muito legal, né? Mas quem são as pessoas que falam Yiddish em casa hoje em dia, que falam como língua materna? Ótimo. Então, primeiro, eu acho que seria interessante a gente pensar por que que ela era chamada de língua proibida. Porque isso tem várias razões históricas, né? Primeiro, eu relaciono, né, e vários autores vão relacionar com o fato dela realmente ter sido uma língua perseguida, né? Ou seja, na apresentação do Tubis ficou muito evidenciado, também na do Leandro, todos nós, né, que em contextos fora nas zonas de residência ou de assentamento, ou, enfim, nas zonas onde era possível, né, porque dependendo do momento da história, os judeus podiam ou não, eram melhor ou pior recebidos em determinadas áreas e os países tinham as Stettler, né, as cidades grandes, mas ali eles podiam residir. De toda maneira, em momentos de perseguição, a língua era roupa, né? Como alguns linguistas falam. Você se entregava como judeu na língua, não necessariamente só na religião, nos trajes, mas também na própria língua. Então, a reflexão que eu faço é que é compreensível, eu como filha de imigrante, todos os meus amigos de infância eram a maioria filhos de imigrantes, né, eram o desejo dos pais de aprendizado da língua como possibilidade de enraizamento no país de migração, no país de destino, né? Até porque a expulsão se deu por razões de ser judeu, não foram migrações espontâneas, e aí você, né?
Agora, isso era muito diferente, isso era muito diferenciado. Isso podia ser proibido, podia ser evitado, podia ser incentivado, como foi o meu caso, né? E são razões outras, né? Familiares, enfim. Havia contextos onde isso é uma coisa meio folclórica, contada como se fosse engraçado, onde os adultos falavam isso para que as crianças não compreendessem. Isso se deu em muitos contextos, com oposição entre as diferentes pessoas. Bom, então, assim, eu acho o tema da proibição, eu acho que é uma coisa difícil de eu dizer aqui, mas eu vou dizer. Em alguns momentos, a língua foi proibida no próprio Estado de Israel, que queria se firmar com a língua que estava sendo criada. A opção pelo hebraico moderno é uma opção de criação de uma língua, e o hebraico moderno com o dialeto sefaradi. Ou seja, como sabemos aqui, as línguas têm variações dialetais. Não era toira, né, Torá, era como era pronunciado. Na minha casa se falava hebraico também, se rezava em hebraico, acho que é nazi. Então, assim, há uma opção de afastamento da língua, isso é um tema, ou de proibição. Há vários folclores sobre isso, pessoas presas na rua falando ídis. Eu não sei se isso era alguma coisa que de fato aconteceu, precisaria ver pesquisa sobre isso, eu desconheço, mas já ouvi esse tipo de comentário. Então, quando a língua se espalha, ela na primeira geração, na geração que migra, é falada quando o pai e a mãe falam ídis entre si. Isso é uma situação diferente, como você mesmo mencionou. Um fala e o outro não fala. Isso torna mais difícil que a língua seja passada como língua materna. A língua materna é a língua assim chamada da mãe, mas é a língua onde, mesmo nos contextos onde a mulher não podia aprender hebraico não era uma língua falada, então falava-se ídis entre os Ashkenazim. Então, hoje, essa língua foi perdida, e eu acho que ela não tem, a não ser em situações bem específicas de famílias que escolhem, porque na medida em que um deixa de falar ídis, não há como, é muito difícil que os filhos e os netos falem. A não ser que por razões de afeto, e isso existiu, são muitas. Olha, a gente tem 84 alunos, muitos vinham com 2, 3 palavras, e de ídis hoje, né, nas nossas 7 turmas. Vem com palavras, e daí isso se desenvolve. O que acontece, então? Mesmo fazendo todo esse trabalho pelo ídis, não tem nenhuma leviandade, nenhuma ingenuidade de achar que a gente vai sair falando de novo a língua como se falava em comunidade. Estima-se que são 1,5 milhão de falantes de ídis. Quem fala hoje a língua ídis em comunidade, ou seja, uns com os outros, são as comunidades ortodoxas. Nem todas. Algumas já fizeram a escolha por falar inglês. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e lá mesmo eu via isso. Não é a terceira geração de imigrantes que necessariamente fala ídis mesmo entre os ortodoxos. Depende dos diferentes grupos. Mas onde se fala em comunidade é entre os ortodoxos. Então, o que acontece? A internet, Alexandre, quando que o ídis também ele volta para esse cenário de ser falado entre pessoas? Incrivelmente, curiosamente, em 99. E hoje você tem centenas de cursos ou de encontros ou de grupos, Ernesto sabe disso muito bem também, né? De grupos que se encontram. Então, você tem falantes e, literalmente, a língua passou a ser o Yiddishland, né, de que falou lá o Tobias, é o seu próprio território. O território da língua ídis é o de uma língua que nunca teve território hoje, quando os espaços se complexificam com a internet. Eu acho isso absolutamente deslumbrante. Eu realmente acho isso muito interessante. Mas, se um dos dois, se só tem em cada casa um, né, não é possível que essa língua se repita. Então, a busca de comunidades de língua, como a gente chama, né, na linguística, busca de comunidades de língua, de parceiros com quem você fale ídis, ela é uma busca, ela não é assim, quem fala hoje... Bom, eu não sei te responder a pergunta, que é muito difícil esse tipo de pesquisa, né? Mas, finalizando, eu conheço vários casais, né, que voltaram para o ídis, ou que aprenderam jovens e que fizeram a opção de falar ídis entre si e com os filhos. Isso a gente tem... Agora, claro, vários. Né? Você tem um movimento para isso. E nisso é alguma coisa assim também muito interessante, o papel da literatura, da música, né? Da arte em geral, né? Que faz respirar essa língua. Né? Não teria mais para falar, mas não quero falar mais, né? Aqui é um debate, senão...
Temos outras perguntas ou comentários? Terminamos? Podemos terminar? Queria, então, agradecer especialmente a organização dessa mesa, né? Acho que resultou muito interessante. Queria agradecer muito aí o Tobias, Leandro, a Vitória, essa possibilidade desse diálogo, a presença de quem pôde estar aqui. Não deixemos de assistir aí quem puder assistir presencialmente, né, a conferência. E acho que é isso, né, Alexandre? Muito obrigada aqui pela tua presença, coordenação, Obrigado. Ernesto. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, se não, eu vou falar no meu bom poilish, a Gitjur, ou a Gutjor, no Litvish. Abre Aidesvor, desde que a gente fale uma palavra Yiddish, em todas as línguas, que a gente tenha um ano de paz difícil nesse mundo, mas que seja pelo menos de continuidade pela construção da paz. E muita saúde, seid mir gesund und stark, und freilich soll sein süß. Doce, que seja um ano doce para todos, tá bom?